Olá, paroquianos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Mãe Aparecida. Hoje teremos como nossos convidados nossos amigos paroquianos, que eles são venezuelanos, que é o Michel e a mãe dele, Alex. Então, antes de mais nada, e não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações e, claro, deixar o like para que nosso canal possa crescer cada dia mais e mais. Então, vem conosco que tem muita coisa boa para vocês. Olá, então, como vocês são os nossos convidados de hoje, a gente queria saber um pouquinho de como era a realidade de Venezuela, como vocês se sentiam, como é que está sendo aqui no Brasil para vocês. Se vocês estão se sentindo bem, quais as coisas que vocês gostam daqui, essas coisas assim. Boa tarde. Antes de tudo, agradeço el bello gesto que han tenido con nosotros conosco, invitarnos para esta entrevista aquí en la iglesia de Nuestra Señora Aparecida. Da paróquia Nossa Senhora Desde Aparecida. que llegué, en realidad me Na siento realidade, como en me casa, sinto como se estivesse em casa. porque he sido recibida Tenho sido recebido amablemente muito por amável todos, especialmente por las personas de aquí de la iglesia. Especialmente E por pela el pessoa Padre da igreja Rodrigo. e pelo Padre Rodrigo. Verdad, mi madre y yo estamos Minha muy mãe agradecidos e eu estamos muito agradecidos por tener esta por invitación este parte convite del Padre pelo Rodrigo Padre Rodrigo para vivir aqui aquí no Brasil. Y lo más importante en E Maceió, o mais en la importante em parroquia Maceió, Nuestra Señora na Aparecida. paróquia Nossa Senhora Aparecida. Hay que recordar que Quero el éxodo de recordar los venezolanos que ya está está llegando tendo a casi 4 êxodo millones de venezuelano, personas cerca de 4 milhões de y pessoas, ha sido muy e difícil. está sendo muito Yo ya difícil. he estado en varios Está países em vários países. y en verdad estamos muy agradecidos de parte E, de toda por la outro lado, familia estamos Barbalho, muito agradecidos por toda a esta parte da outra acogida que nos han família dado aquí en Brasil. a- ¿Cómo nos para sentimos? viver aqui no Brasil. Nos sentimos en casa. E como En nos verdad, sentimos, no solo estamos em es una casa. habitación donde llegar, sino también el afecto y el cariño que nos han dado todos. En realidad me siento Me sinto parte de la comunidad y parte da súper feliz de comunidade. estar aqui com vocês. Então, vocês pretendem passar muito tempo aqui? Vocês já foram migrados? O que é que vocês estão sentindo aqui no Brasil? A diferença de lá de Venezuela para cá? Como é que vocês podem nos explicar um pouco? Na realidade, Mi salida de Venezuela a minha no saída fue da Venezuela a la não foi a crisis crise horrible que tiene el horrível no país, país. sino primero una invitación Senão, que me hizo una nieta o primeiro que está en convite Bogotá. que houve para ir para Me Gogotá. llamó y me dice, abuela, vente Eu fui para que somente estés para aquí passar un um tempo em conmigo Gogotá. Estando en Bogotá, Estando lá, me llama Padre Rodrigo. o Padre Rodrigo me Me chamou. dice, señora Senhora Alexi, Alexi, me entregaram uma casa paroquial. parroquial. E já que seu filho Michel está E já que seu filho eu Michel creio está que lo aqui, mais conveniente eu acredito que, que seja conveniente que você esteja junto com ele. e ajudar-me a E mim em las tareas ajudaria a mim e a casa paroquial. Sim, que encantada. Que eu me E eu me venía, sinto encantada pelo convite. Estava em manos de ele, pues. Pero te digo que apesar de la crisis Mas te digo, horrible apesar que hay en da Venezuela, crise horrível da eu, Venezuela, en realidad no salí por a eso. realidade é que eu não saí por Eu isso. estava sola. Eu estava Michelle sozinho estava aqui e em Michele Brasil, estava aqui no e Brasil. outro filho vive E outro Espanha, filho vivendo na está Espanha. casado, e eu sola, E eu sozinha tranquila, lá, estava em Venezuela, não queria pero viver sozinha na como Venezuela. coisa de Deus, se me apresenta essa Mas são salida coisas a de Deus Bogotá que me apresenta primeiro luego Gogotá aqui a Brasil, e depois ao que Brasil. Jamais pensava chegar aqui a Brasil. Jamais eu E te lo pensava digo que em me chegar aqui sinto no Brasil bem, e me sinto bem. E lo distinto que hay de Brasil E a diferença entre Brasil e Venezuela é que veo que ustedes não apreciam é que vocês não se apreciam das Eu, coisas que quando têm. voy a los mercados, Quando me eu quedo olho o mercado, admirada as solamente comidas con ver todas, la yuca, la uyama, la cantidad de a produtos quantidade que de tienen. produto, Las playas, que as aunque praias na Venezuela tiene playas têm de bellísimas, bom, aqui las playas aqui son é excelentes. excelente. Y me siento como igual que en Venezuela por la E amabilidad me sinto como que me qualquer han venezuelano brindado las andando personas. aqui no Y Brasil. agradecida porque esta salida me ha ayudado E a estou seguir con la iglesia. agradecida Eu sempre pela estava saída relacionada com a vida e da igreja. por continuar Digo na que igreja. Es como un milagro Vejo que como a um mi tercera milagre. edad yo esté dedicada de lleno. Primero, a atenderle a un padre. Que jamás pensé. Primeiro é um E padre, segundo, eu jamais tinha ligada pensado, e a todas segundo, las actividades de la as iglesia. atividades da igreja. Espero cumprirlas a cabalidad
Uma vez que eu domine um pouco o português. Eu saí de Venezuela falando espanhol. Eu saí da Venezuela falando espanhol. Estava trabalhando na cidade de Panamá. Estava trabalhando no Panamá. Mundial da Juventude. No encontro que ia ser o Papa Francisco. No encontro que estava para receber o Papa Francisco. E aí conheci ao Padre Rodrigo. E conheci o Padre Rodrigo. Com o equipo de periodistas do Vaticano. Com a equipe do Vaticano. Ele simplesmente me ofereceu a oportunidade de trabalhar. Ele simplesmente me ofereceu para trabalhar aqui no Brasil. Veo que Brasil tem uma economia estável. Porém o Brasil tem uma economia muito estável. O que se chama a mobilidade econômica do país. A mobilidade econômica do país. Amables. E em realidade não me gostaria. Na realidade, eu não gostaria de sair do Brasil. Gostaria de continuar aqui no Brasil e fazer família aqui no Brasil. Brasil porque, como disse minha madre, tinha falado para minha mãe. Vejo o Brasil como a Venezuela, parecido clima. Não se sabe, não? É o destino. Não se sabe o destino. Não quero de novo como que começar todo desde zero. Não quero começar tudo em Brasil e formar família e bueno. Quero continuar aqui no Brasil e formar família aqui no Brasil. Como foi que vocês conheceram o Padre Rodrigo? Eu tinha ano trabalhando em Panamá. Eu estava trabalhando no Panamá, na parte de tecnologia. E na última semana de dezembro do ano antepassado. E na última semana do evento, a tarefa de coordenar o Centro de Prensa Internacional. Eu estava coordenando a chegada da imprensa internacional. Recebi toda a imprensa da parte do mundo europeia. E um dia chegaram cerca de 11 jornalistas do Vaticano. Eram 11 pessoas, 11 padres. E eles falavam italiano. E eu falava italiano. E como a minha família é italiana, eu também falo italiano. Hice amistad com eles de todos os dias ir a comer juntos. Hicimos grupo de amigos. E sempre íamos comer junto, no grupo de amigos. E nesses grupos de amigos, estava o Padre Rodrigo, tinha padre da Venezuela, padre do México, tinha um professor do Vaticano, tinha representantes da igreja da Alemanha, Portugal. E foi muito interessante a conversa. Porque salíamos sempre. Hicimos bom grupo de amistad. Sempre grupo de amigos. Em uma noite, e o padre me perguntou que ia fazer o padre me perguntou o que ia acontecer depois do Panamá. E já se me terminava o prazo para estar e viver em Panamá, o visto. Estava com vontade de viver no Panamá. Ele simplesmente me tomou por um braço de surpresa. Ele simplesmente pegou pelo braço e disse: Filho, você tem que morar no Brasil. Padre, não vamos fazer isso, não. Vamos ao Brasil. Eu não tenho casa. Eu não tenho casa. Eu não tenho nada no Brasil. Você se vem comigo. Mas você vem comigo. Na próxima semana. Creio que vou estar encarregado de uma paróquia. Todavía não lo sei. Creio que eu estarei em uma paróquia. Ele me invitou sem saber que ia ser aqui em Brasil. Convidou, mas nem sabia se ia ter uma paróquia. E nada, foi assim. Ele chegou a Brasil. Mas foi assim. Cheguei no Brasil. E me mandou buscar, me dijo: Michel, já estou encarregado de uma paróquia e necessito ajuda. Já tinha conseguido uma paróquia e necessitava de ajuda. E hoje estou aqui. A vida religiosa lá na Venezuela. Na realidade, é uma vida muito mariana. Todos são marianos. Desde pequena, eu estava engajada na igreja. Em retiros, em cursos. E quando eu tinha entre 15 e 17 anos, eu pensava em ser freira. Num colégio de freiras. Estava nesse ambiente. Há uma necessidade de gostar entre 15 e 17 anos. Mas fui a Caracas e existia a mesma relação que tinha com uma freira.
Eu fui chegando a essa questão de chegando a ser freira. E na Venezuela são muito devotos à Virgem. Tenemos en el estado Lara, en Barquisimeto, tenemos a la Virgen la Pastora, que es una de eles têm a Virgem como uma pastora. Muy famosa. Tenemos en la zona de Maracaibo a la Virgen la Chinita, que también es una Virgen muy nombrada. Y la gente es muy mariana. E lá a gente é muito mariana. E as igrejas, bueno, igual que aqui. A igreja é igual aqui, sempre colaboradora. Eu, por exemplo, trabalhava com pessoas que 3 últimos anos me dediquei à educação secular e consiste a apresentação de um menino para a primeira catequese. Fiz catecismo por um ano, depois para ir para a primeira comunhão. E os meninos eram muito necessitados. A gente dava o vestido branco para a primeira comunhão e o café para essa ajuda. E precisava de um padrinho. E a pessoa que encarregava para ser padrinho, vestido, café, para servir a hóstia. Eu sempre fui ligado às coisas da igreja. Eu era muito ligado ao senhor Hernandes, que era um médico e que me ajudava. A religião do meu país é como todo país. Muito ativa. É muito ativa. Uma fé muito ativa. É uma mulher muito ativa, minha mãe. O que podemos destacar é o problema político no meu país. Entrou na parte da religião. E entrou essa parte da religião. E lamentavelmente usam para outras coisas. E a religião tem sido muito perseguida no meu país. O presidente de meu país até chamou a demônios a algunos padres en mi país, simplemente porque no pensaba como él. Y lamentablemente también la política ha dividido la iglesia en mi país. A política, a igreja envolvida no meu país. Padres en verdad que aprueban todo tipo de acto que va en contra de la iglesia y eso es muy delicado. También hay que decir que el país de Venezuela... Também o país de Venezuela estava em conflito muito grande e a igreja tem perdido muito. Eu creio que é algo que há algo que é muito tentador na revolução. A igreja e o meu país estão muito divididos. Os governos totalitários não aceitam. Eles não aceitam. Primeiro estão eles, logo está Deus. Que primeiro tem a Deus e o Estado. É muito difícil o trabalho da igreja e o país. A Venezuela, como era a vivência de vocês lá? Era tranquilo? Tinha a questão da religião também, se vocês poderiam exercer o cristianismo tranquilo também? Se vocês poderiam falar um pouco sobre isso. Por la parte económica hay que na parte saber econômica, que la riqueza de un país se divide en lo que produce, que o país se divide em o que produz e que se divide ao que se entrega. Venezuela es uno de los países que tiene una de reservas de petróleo más grandes del mundo y nosotros estávamos no país com a reserva de petróleo maior do mundo. El dinero por cápita de nuestra población era muy alto. E o dinheiro per capita da nossa população era muito alto. De carro cada 2 años, poderia trocar de carro todos os anos. Lo que quisieran. La mayoría de las universidades del país son públicas, de educação pública. É um governo com repartições públicas e houve mudanças nisso. Era um país de muitas opções. Era um país de muita diferença. Nos anos 70, 60, 70... Venezuela le abriu a porta. Quando teve os anos 60 e 70, a Venezuela abriu ao mundo
de países de Latinoamérica, de Itália, de Espanha, país Portugal, Latinoamérica, da Itália, Portugal, e tiveram acesso à Venezuela e trouxeram a política. Venezuela era totalmente tranquilo. Totalmente tranquilo, o sea, en todos los sentidos. Em todos os sentidos. Como explicou minha madre, país. Mas como disse a minha mãe, mariano, é um país 100% mariano, que ama muito a Nossa Senhora. Que ama muito Nossa Senhora. Todo cambiou por ideales, por ideologias. Trocou por uma ideologia muito dividida. De ajudar, lo que hace es criticar. Ao invés de ajudar, ficam criticando. Eu, por exemplo, em Venezuela, eu vivia em Valência. E é isso que a Venezuela está vivendo. Clínica de reabilitação pequena, pero tem clínica de reabilitação pequena. Trabalhar com farmácias. E também gostaria de trabalhar com farmácia. Uma escola pública. É uma empresa de comunicação. Uma empresa de comunicação. Normal, o sea, uma vida normal, o sea, nossas casas, nossos carros. Nós tínhamos nossa casa, nosso carro. E tudo isso desapareceu. Como para darte uma ideia. Eu quando tuve que entregar o local de minha clínica de reabilitação, porque quando a minha mãe foi para uma clínica, todo o que eu ganhei durante todo um ano de trabalho não alcançou para pintar o local. O sea, estamos falando de inflação. Não conseguiu pintar o local. Essa foi a razão com todo o tempo de trabalho. Quase toda minha família está fora da Venezuela. Meu primo está no Chile, tenho pessoas na Espanha, tenho tio na Itália. Todos estão aí pelo mundo. Minha mãe vivia bem em Venezuela. Minha mãe vivia bem na Venezuela. Pero teníamos que sacarla porque ia chegar ponto Mas temos que retirá-la porque pode ser que chegar tempo em que a Venezuela não poderia estar bom. Não sei se vocês viram a notícia. Venezuela quedou totalmente apagada. O sea, a Venezuela está totalmente apagada nas últimas notícias. Isso é muito mais allá de problema político. É pensar mas por problema político. Decidimos sair para buscar uma vida melhor. Decidimos sair por causa de uma vida melhor. Como você falou um pouco pra gente, que já trabalhou bastante em comunicação, sua vida sempre teve esse como é que eu posso falar? Esse momento de comunicação, você sempre foi comunicativo, sempre gostou desse lado. Aqui, você já conseguiu arrumar algo que você se identificasse na questão de comunicação, tanto na igreja quanto para trabalhar mesmo? Toda a minha vida me ha gustado a computação. Toda a minha vida eu gostava de computador. Mas eu tive outras atividades relacionadas à produção de fotografia. Passei muitos anos trabalhando com um amigo numa empresa de desenho de página web, criar site. Para criar site. O trabalho que teníamos era de fotografia e vídeo. Então, desde há muito tempo estou vinculado com a parte de edição de vídeo e fotografia. Mas aí também trabalhei na parte de edição de vídeo. Tenho também uns hobbies deportivos. Me gustam muito os deportes extremos. Eu também gosto de reportagem, de esporte. E também teníamos que fazer vídeo, fotografia, como para recordar o que estávamos fazendo. Gostei de trabalhar com fotografia. Estava vinculado da parte de fotografia. E também minha madre. E também minha mãe, quando eu era pequeno, para inscrever-me em classes de pintura a óleo. Ela me disse que eu gostava muito de pintura a óleo. Parte de trabalhar com a luz, iluminação, os colores. Eu também gostei de trabalhar com a parte de iluminação, luz. Com a parte de visual. Quando eu cheguei ao Brasil, eu estava morando em Marechal Deodoro. Eu gostava de trabalhar com questão visual. E quando cheguei no Brasil... Agora estou falando português. E mi trabalho lá foi trabalhar com a parte de site, a parte do jornalismo da comunidade. Também participei de trabalho em site, em fotografia da comunidade. Eu gosto muito de trabalhar com fotografia. Ainda tem parentes lá, os parentes pretendem vir também para o Brasil, ou deixar eles lá, eles passar muito tempo lá, como é que essa questão da família? Em Venezuela mora na Venezuela mora minha mãe, minha avó, somente minha avó, duas primas, meu tio e uma tia que estão lá. Eles não podem viajar porque eles não podem viajar porque eles têm uma casa, uma fazenda. Eles não, se eles saírem, eles perdem a fazenda. O Estado ele pega tudo que tem. Toda a minha família está fora da Venezuela. Mas toda a minha família está fora da Venezuela. Em Espanha, com sua mulher, seu filho.
Um primo, Raimundo, mora em Chile. Outro primo mora em Espanha. Outro primo mora na Espanha. Uma tia também mora em Espanha. Uma tia que mora na Espanha também. Um primo que está morando em Texas, Estados Unidos. E um primo que está morando no Texas, nos Estados Unidos. A família venezuelana está toda dividida. Na verdade, toda a minha família está toda dividida. 24 de dezembro, um aniversário. Os aniversários de meus familiares. Que dói muito. Isso me dói muito. Divididos em diferentes partes Porque estamos todos divididos. No ano passado, el 1 de janeiro, eu estava sozinho. Dia 1 de janeiro, eu estava sozinho. Uma das melhores festas que eu estava na minha vida. Eu estava na melhor festa da minha vida. Uma festa espetacular. Uma festa espetacular. Mas estava sozinho. Então, essa é uma das coisas que o venezuelano está vivendo. Só de saber como os venezuelanos estão vivendo assim. Isso é algo muito forte. Isso é algo muito forte. Quando o Padre Rodrigo convidou vocês para vir para o Brasil, qual era a expectativa de vocês para cá? Esperava nunca chegar ao Brasil. Mas já tinha avisado que Michelle estava aqui e me sinto feliz por estar aqui. E em poder ajudar um padre numa casa paroquial. Quando eu era imigrante, é uma coisa que eu não podia atingir. Como imigrante, eu não tinha responsabilidade. Expectativas eram poucas. É tudo fora do controle. Em Panamá me foi muito bem. No Panamá foi muito bom. Eu tinha condições para sair de Panamá. Muito fortes. E o processo era muito forte. Doutores especialistas estão trabalhando praticamente de graça na carretera, coisa que não é malo, todo trabalho é digno. Coisas que são normais. Nos roubaram essa realidade de pertenecer a lo que somos nosotros. Os venezuelanos não roubaram essa realidade. ¿Cuáles fueron mis expectativas? Las expectativas son as minhas expectativas são da minha parte. As expectativas são de lutar, que eles lutem, que consiga trabalhar. Eu e minha mãe, minha família. Essas são as expectativas de um estrangeiro. É uma expectativa de um estrangeiro. Não são expectativas a onde vas, sino de lo que necesito. Eu necessito, não é que eu não quero, eu necessito. Lo que está viviendo los venezolanos es algo muy duro, algo muy duro. Nosotros en Venezuela vivíamos muy cómodos. Na Venezuela nós vivíamos muito comodados. Ahora todo cambió por algo que no hicimos. Nós trocamos por algo que não queremos para os outros. Que error cometí. Não cometi erros. Error cometimos mucho más allá de una creencia política. O sea, nuestra os erros foram cometidos não é por uma crença política. Todos estamos fuera de nuestra patria. O sea, todos estamos fuera de nuestra patria. ¿Cómo pensar? Não furamos a nossa pátria. Brasil e brasileiros. Quem vai gritar o gol de Brasil? Se não hay nadie em Brasil. Brasileiro, não se vê nada no Brasil. Muy fuerte. Expectativas, las mejores del mundo. A cultura é muito forte. ¿Qué va a pasar? No sé, pero no tengo alternativa. Regresar a Venezuela no lo creo. Venezuela está en un ciclo Venezuela tem ciclo peleas de ambas partes que siento que no quieren una solución. Que eu sinto que não quer nenhuma solução. Te digo, de todos los países que he visitado, já aqui no Brasil, de todos os países que eu visitei, Panamá, Colômbia, etc., encontré en Brasil la mejor opción. Encontrei no Brasil a melhor opção. E em verdade estou muito feliz Na verdade, estou muito feliz de estar aqui. Qual a mensagem que vocês deixam para os amigos contemporâneos e para nós? Bueno, el mensaje que le quiero decir a mensagem que eu quero deixar a todos os brasileiros, com todo respeito, um maravilhoso país. Que vocês estão num maravilhoso país. Rico em país cultura, maravilhoso, rico em cultura, rico em fé. Muita fé no Brasil. Há muita música. Tem muita alegria. Muita união no Brasil. Essa é uma das coisas que me enamorou de Brasil. É uma coisa que eu fiquei encantado no Brasil. Desde que chegamos aqui, música em todos lados, fiesta em todos lados. Quando eu cheguei aqui, a música me encantou. Vecinos em todos lados, ajuda em todos lados. Brasil é um país maravilhoso. Brasil é um país maravilhoso. Que se queixam tem muitos brasileiros que não conhecem o Brasil. Sobre a política. Um país maravilhoso. Contudo, o país é muito maravilhoso. E o mensagem a todos meus amigos venezolanos é que não se rindam.
no se rindan. Sigamos adelante, que nosotros somos grandes. Nosotros somos del tamaño del compromiso que se nos presenta. Então, gente, esta foi a pauta de hoje, a entrevista maravilhosa que tivemos com os nossos amigos venezuelanos. E vocês puderam saber um pouco mais de lá da Venezuela, um pouco da cultura, um pouco da vida deles. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações e, claro, deixar o like. Muito obrigada, paz e bem e até mais. Já? Nuestra paróquia de Nuestra Senhora Aparecida. Acertou?